Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Irmãos, existem coisas que nós vamos fazer, mas eu quero dizer essa noite para você que tem momentos que Deus vai falar com você: assenta aí e veja o que eu vou fazer. O nosso Deus não é um Deus morto. O salmista olhou para os deuses dos povos ao redor e disse assim: os deuses deles são obras feitas pela mão dos homens. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Se tornem semelhantes a eles aqueles que o adoram. Estava dizendo, quem adora isso vai ser semelhante a isso. Por isso, Deus quer que você adore. Não porque Ele tem problema de complexo de inferioridade. Deus quer que você adore para que você seja mais parecido com Ele. Você adora um Deus vivo, então haja vida em você. Você tem um Deus que tudo vê, então abra os seus olhos espirituais. Você tem um Deus que responde, então abra a tua boca para glorificar. Você tem um Deus que anda com você, que tem mão que não está retraída para que não haja, mas a mão dele está aberta para poder agir na vida daquele que crê. Aleluia! Tem muita coisa boa que a gente já realizou e vai realizar. Mas os melhores dias da nossa vida serão aqueles que nós veremos Deus fazer, Deus agir. Deus pode acelerar. Então, profetiza a vida do seu irmão assim: se prepare para a aceleração, em nome de Jesus. Aí depois que você profetizar para 2, 3 pessoas, você pode se assentar no seu lugar aí, em nome de Jesus. Noite de Santa Ceia, noite de comunhão, noite de alegria. Depois de um louvor e adoração, com essas mulheres aqui, que vieram para mostrar para o que vieram, né? Fogo saindo desse altar aqui, fogo santo, unção, e da boca dos pequeninos é que procede o verdadeiro louvor. Vem duas, uma criança, uma junior, meninas abençoadas, e às vezes falando pouco, mas dizendo tudo, e orando, e nós recebemos essa oração, e Deus está curando, Deus está operando, porque Deus não depende de mim, de você. Deus, na sua soberania, onde está reunido o seu povo, a unção dele já está sobre este lugar, operando milagres, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, se empresas multinacionais sabem projetar pessoas quando elas querem, para ter sucesso aqui na terra, imagina o seu Deus o que pode fazer. Deixa os céus projetarem você. Deixa Deus agir. Sabe, o pior fracasso é você prosperar no lugar onde Deus não te colocou. Então Deus vai te colocar em lugares estratégicos, mas lembre-se, prosperar onde Deus não te colocou pode ser um fracasso. Deus falou comigo uma vez assim: Stefano, a única coisa que você precisa fazer é não me atrapalhar. Lá atrás, você aqui, tem que falar com seu irmão agora. Fala assim: irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Fala com ele assim, ó, guarda o ego no bolso aí. Deixa Deus ser Deus. Olha o que Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é atemporal. E o que ele poderia fazer em 1000 dias, ele também faz em 1. Eu quero profetizar agora sobre a vida deste povo, que a aceleração de Deus ela vem. E mesmo que os prognósticos, mesmo que a natureza diga que não, ele pode mudar até os fatores
a natureza. Aquilo que seria para anos pode ser em um ano, o que seria um ano pode ser em meses. Aquilo que era para meses poderá ser em semanas. Aquilo que era para ser em semanas poderá ser em dias. Aquilo que seria em dias poderá ser em horas. Aquilo que seria em horas poderá ser em minutos. Aquilo que era minuto poderia ser em segundo, porque um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Ele é o nosso Deus. Ele pode acelerar, se Ele assim quiser. Fala assim comigo: o lugar mais seguro do mundo, do universo, é estar dentro do propósito de Deus. Irmão, loucura é não ter tempo para Deus aqui e querer passear. Não ter tempo para Deus aqui e querer passar com Ele a eternidade. Estamos aqui, ó. Se você viver 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, você pode viver até 200 anos, que vai ser menos do que uma gota comparada a um oceano. O oceano é a eternidade que nos espera. Essa vida aqui, somos peregrinos, passageiros aqui. E muitas vezes nós pensamos que somos seres carnais. E agora que eu vim para a igreja, eu estou tendo experiência espiritual. É pelo contrário. Nós somos primeiramente seres espirituais, que estamos tendo uma experiência carnal temporária. Então, se você não vê que a fonte de tudo é espiritual, não há aceleração. Pelo contrário, o mundo espiritual das trevas trabalha para travar a aceleração. Se você está dentro do propósito de Deus, Ele vai te proteger para proteger o propósito dEle. Ele está dizendo para você: os teus inimigos serão os meus inimigos. Quem se levantar contra a tua casa está se levantando contra mim. Quem tentar te prevalecer vai ter que passar por cima de mim primeiro. Porque se você está dentro do meu propósito, eu vou te proteger, vou te guiar, vou te promover, vou te proteger. Porque você está dentro do meu propósito. A Bíblia diz, né, irmãos, que todas as coisas, quem sabe me ajuda aí, vai, todas as coisas cooperam. A maioria para antes da vírgula. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Vírgula, e são chamados segundo o seu propósito. Pastor, tudo vai cooperar para o meu bem? Sim, se você estiver dentro do propósito dele. Mas para estar dentro do propósito de Deus requer humildade de admitir que sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não acelera, sozinho a gente não consegue resolver problema conjugal, familiar, problema profissional. Nós precisamos, chamamos Deus, nós temos muitos propósitos, mas queremos entrar dentro do teu propósito. Entra também nos nossos sonhos. A Bíblia diz que muitos são os planos no coração das pessoas, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso deixa bem claro para nós que viver diante dos nossos planos vai ser derrota, porque sempre o propósito dele vai prevalecer. Então, para que resistir? Entra no propósito dele, e ele vai abrir portas que nem existiam. Deus está dizendo para você: se você andar no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Ah, meu irmão, sabe, Deus está dizendo: olha, o meu filho levou sobre si na cruz todas as suas enfermidades. Entra no meu propósito que eu vou levar as suas enfermidades embora. Vou te dar uma velhice cheia de vigor e saúde. Deus está dizendo: eu vou tornar você bem sucedido. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é o desejo de Deus para os seus filhos. Irmão, por favor, não seja vingativo, seja bem sucedido. Não precisa vingar não, só seja bem sucedido. Não precisa responder, porque o que vai mais aumentar o ódio dos seus inimigos é você ignorá-los, enquanto eles tripudiam e falam e tentam te matar, e você faz como Jesus:
A Bíblia diz que os mestres da lei se reuniram planejando como matar Jesus. Na outra página você vira a Bíblia e está lá Jesus curando enfermo, dando vista ao cego, expulsando demônios, falando sobre o reino de Deus. Deixa acontecer, deixa planejar, porque aquele que estava na reunião, olhando essa reunião, é aquele que te guarda. É o guarda de Israel que não dorme, não dormita, não cochila. Sabe qual é a melhor vingança? É mostrar para eles que a sua vida melhorou depois que eles saíram dela. Acontece muito em vida sentimental, né? Relacionamento conturbado, às vezes possessivo, às vezes que joga o homem ou a mulher para baixo. E aí alguém fala assim, não, eu quero romper com esse relacionamento. A pessoa fala assim, você está indo embora, mas você não vai ser feliz com mais ninguém. Não bastasse só dizer isso, vai lá fazer um trabalhinho, uma feitiçaria. Por isso é bom você estar no seu melhor lugar, porque aqui é o lugar onde os nós são desatados. As feitiçarias perdem validade, não por minha causa, não por sua causa, não pelo lugar. É porque o sangue de Jesus quebra toda maldição, nos livra do pecado, da maldição do pecado e da morte. Fala com o seu irmão, tudo que Deus mandar, faça. Aí pergunta para ele, por quê? Fala assim para ele, porque a atitude vai determinar sua altitude. Todos nós aqui chegamos num patamar. O que nos trouxe até aqui? Nossas atitudes. Pastor, as minhas atitudes não me trouxeram num bom lugar, não estou bem. Que bom que você veio essa noite, porque hoje é o momento de mudar a atitude para alcançar outras altitudes que você não havia alcançado. Jesus falou assim, vocês querem milagre? Então faz o seguinte, encham as talhas com água. Estava lá no casamento. E eles tomaram uma atitude, encheram as talhas. Uma festa de casamento, principalmente no meio judaico, em que o vinho termina, a festa acabou. A comida terminou, a festa acabou. Ou seja, o suprimento que mantém a festa acaba, a festa acaba. Quem aqui já foi numa festa ou num churrasco, a hora que o último pedaço de carne, todo mundo, já está na hora de eu ir, viu, irmão? Já foi nisso? Até você já fez isso, eu também. Os meninos estão cansados. Mas se tivesse rolando picanha, estava lá ainda. Os meninos dormem aí, descansa aí que eu vou comer picanha aqui. É assim, irmão, quando termina os comes e bebes, a festa acaba. Era uma festa de casamento. Mas Jesus estava lá. Lá nessa festa ele transforma água em vinho e se apresenta como Deus que transforma. Você ainda não deu um glória a Deus que não entendeu, eu vou te explicar. Se você for olhar a física quântica, a física, a química, nos mais elevados níveis, você dificilmente conseguiria explicar uma água virar vinho. Mas vamos lá para o método tradicional. Planta uma videira, ou várias videiras, colhe as uvas no tempo certo. Naquele tempo era amassando no pé, no lagar de vinho. E depois de amassar bastante, tirar aquele caldo, você leva para a fermentação, prepara, depois coloca, depois de um certo período nas garrafas, das garrafas vai para, primeiro num tonel, para depois para a garrafa, e vai lá ficar sendo preparado durante anos para virar o bom vinho, porque eles serviram um bom vinho no começo, e o sommelier, o mestre sala que provava o vinho na festa, disse, olha, vocês são diferentes, porque sempre alguém serve primeiro o bom vinho e o piorzinho depois, se ninguém percebe. Vocês ofereceram um excelente no começo, mas como é que vocês conseguiram servir outro melhor do que o excelente? Ei, eu não sei qual é o vinho da sua vida, se é vinho novo ou vinho velho. Olha, Deus não coloca vinho novo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Para as coisas novas de Deus chegar e haver aceleração, tem que ter mudança de mentalidade, mudança na sua mente, jogar fora os velhos preceitos, né? Ou você prefere ser aquela metamorfose ambulante, como dizia o Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. Não, irmão, você tem que ter a opinião de Deus na sua vida.
jogar essas coisas velhas, essas práticas antigas, se tornar nova criatura. E aí vinho novo começa a chegar. Não é o vinho que o vizinho vai te dar, é o vinho de Deus. Jesus em segundos transformou algo que levaria anos para ser feito. O pior, ou nunca seria, porque ele não tirou o vinho da terra e da uva, ele tirou da água. Ali ele se apresenta como o Deus que transforma. E o Deus que transforma pode transformar a sua vida da noite para o dia, da água para o vinho. Ele pode, ele já fez e ele é mestre nisso e ele continua fazendo. Ele pode. Fala comigo, igreja. O milagre da aceleração não segue a lógica humana. Hoje aqui o Luiz não está aqui, mas estava de manhã, marido da Joyce, que dá manutenção, está lá condicionado aqui na igreja, tem uma empresa. Falou: pastor, depois que eu vim para essa igreja, eu não tenho explicação. Porque quando ele veio apresentar o problema dele, é que ele morava num lote dividido com o lote dos pais. Havia muita interferência dos seus pais no casamento, criação de filho, problema com a esposa. E ali, naquele terreno do pai, era como se fosse um favor que o pai fazia. Então o pai mandava, a mãe interferia. Eu falei com ele e com ela, nós falamos: eu e a pastora, vocês têm que, mesmo que seja doído, ir para um lugar de vocês. E ele foi. E o que ele tinha nesse terreno agora? Só 3 fileiras de tijolo, mais nada. Ele falou: pastor, comemorei meu aniversário agora, falei para todo mundo: olha o que Deus está fazendo na minha vida. Há 1 ano atrás só tinha 3 fileiras de tijolo, agora tem essa casa, meu escritório. Antes eu ficava em 80 metros, agora em 250 metros, posso construir em cima se eu quiser. Eu falei, ele falou assim: pastor, eu não sei explicar. Eu falei assim: calma, não precisa procurar explicar, milagre não explica, se vive. É a aceleração de Deus, é a aceleração de Deus. A lógica humana não explica, irmão. Não havia nem sinal de barriga, mas Maria já falava: eu estou grávida do Salvador. Não havia nem sinal de nuvem, 3 anos e meio sem chuva. Mas Elias falou para o seu servo: vai lá e vê que vai aparecer uma nuvem. Senhor, já fui 6 vezes lá, não apareceu, vai a 7ª. Ó, tem uma nuvem bem longe. Há tempos eu não via, do tamanho da mão de um homem. Ah, é? Não pode ir lá avisar que está vindo chuva torrencial. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Profetiza, igreja. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Irmão, Jesus falou assim: para isso eu vim, para destruir as obras do diabo. E eu ouvindo isso, eu quero imitar Jesus, eu sou um imitão de Jesus, fico tentando imitar ele. Não é sempre que eu consigo, não, mas tentando imitar. E sabe, ele fez muita raiva no diabo, irmão. Ele vivia, 25% do ministério dele era expulsando demônio, 25% curando, 25% ensinando, 25% falando sobre o reino. Ele pregava, falava sobre o reino, expulsava o demônio, curava o enfermo o tempo todo. Essas 4 coisas, matando o inferno de raiva, o diabo com raiva. E o diabo olhando para você e para mim aqui, falando assim: eu estou mandando uma tempestade na vida deles. Mas quando ele manda a tempestade, ele vai morrer de raiva, porque crente, quando está na tempestade, ele dança na chuva. Ele dança na chuva, porque a chuva de Deus é mais forte que toda tempestade que o inimigo vai mandar. Em nome de Jesus, nós vamos matar ele de raiva,
porque para isso estamos aqui, para destruir as obras do diabo, na autoridade do nome de Jesus. Eu só estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corram, porque vai chover uma chuva que nunca choveu aqui. É o Deus da aceleração. O povo no deserto, saído do Egito, eles até tinham alguma carne no Egito, mas no deserto não tinha nada para caçar, nada para comer. 2 milhões de pessoas, onde é que você vai achar comida num lugar desse? Estava vendo esses dias no Instagram os meninos lá na África, chegando com umas fisgas assim, cada um com 6, 7 ratos. Aí alguém falou assim: para que são esses ratos assim? Para a gente comer, que a gente está morrendo de fome na minha casa. Meu pai nem aguenta sair de casa. E aí, essa pessoa que estava lá falou assim: então vou dar carne para vocês. A alegria e o choro dos meninos. Pergunta para o seu irmão: já deu graças hoje pela comida que está sobrando em casa? Eles começaram a reclamar porque não tinha carne no deserto. Não tinha nem sinal de carne. Mas Moisés disse assim: se preparem, amanhã todo mundo vai comer carne. E eu quero dizer para quem está no meio de vocês aí que está fomentando murmuração e reclamação: vocês que reclamam, vai sair carne pelo nariz. Está na sua Bíblia, vai lá ler. Sabe o que eu aprendo com isso, Marcilei? Sabe, Tony? Eu aprendo o seguinte: que quando você é grato, até se você tiver durante um mês só arroz e ovo na sua casa, é o melhor prato do mundo. Um arroz e um zoiudo, maravilha. Mas quando você é murmurador ingrato, você pode comer a melhor comida, ela será como vômito para você, nunca vai fazer bem. Deus falou: vocês estão fomentando uma reclamação no meio do meu povo, vocês vão comer tanto que vai sair pelo nariz. E no outro dia começou a chegar codornizes, voando e caindo no chão, e foi um churrascaço. E não foi um dia só. Mas quem pode fazer isso no meio do deserto? Só o nosso Deus. Só o Deus da aceleração. Josué, eu ouvi bem, você disse que Deus mandou a gente rodear a muralha? Que essa muralha vai cair? Ô Josué, já rodei essa muralha, irmão. Não é que eu estou querendo encontrar você não, mas não tem nem sinal de rachadura. Fica quieto e vamos circular em silêncio. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Aí Deus fala: é o 7º dia, né? Hoje é dia de dar 7 voltas na muralha. Tem muita gente, irmão, que quer aceleração de Deus, mas não acelera o processo de jejum, oração, de conversão. Ele só quer que Deus faça parte dele. Sabe o que parece algumas igrejas? Aqui não, viu, irmão? Algumas igrejas parece que é o seguinte: todo mundo chega, fica sentado, e aí Deus vem com a bandeja falando assim: muito bem, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Senhorita, o que precisa? Alguém grita lá: eu quero ser bem servida, você não veio aqui. Avisa pro irmão aí que Deus não é garçom, não. Jesus é servo. Deus ama serviço, ama servir. Ele serviu com seu próprio filho. Mas tem uma diferenciação aí. Ele não está aqui para atender desejos, ele atende necessidades. Pastor, qual é a diferença entre desejo e necessidade? Vou dar um exemplo. Pastor, estou morrendo de sede. O que você quer? Coca-Cola. Isso é desejo. A necessidade é a água.
Josué, já estamos na 5ª volta do 7º dia, irmão. Na 7ª volta, Josué fala assim: agora, o grito que está segurando há 7 dias, pode soltar o grito aí, vamos tocar o chofar. Aleluia! O nosso Deus é o Deus de aceleração. O terremoto começa a destruir a muralha. Não havia nem sinal, mas o Deus de aceleração fez algo que canhões não fariam, que bombas não fariam, e as muralhas vão ao chão. Aleluia! Glória a Deus! De manhã eu contei um testemunho, vou contar de novo. Já contei agora, acho que foi no começo do ano. Queridos, eu, a pastora, os meninos, moramos quase 6 anos em Betim. Porque a gente sonhava em ter uma casa e morávamos num apartamento pequeno ali no Caiçara. Surgiu a oportunidade. Essa casa de Betim já foi um milagre, mas eu não vou contar agora que não dá tempo. A gente tinha um trajeto que aos domingos, pelo menos, muita gente que não sabe, a gente trabalhava, porque aqui é chamado, mas é trabalho. Aos domingos, entre trânsito de Betim para cá de manhã, trânsito daqui para Betim na hora do almoço, trânsito de Betim à tarde para vir aqui, trânsito de Betim para voltar, sempre 1h30, 2 horas antes do culto estamos aqui, atendendo, conversando, nos reunindo. Dava uma média de 9h30, 10 horas todo domingo de atividade. Nunca reclamamos. Sempre fomos muito gratos à casa que Deus nos deu, mas um dia, só de carro era quase 3 horas por domingo. É você pegar daqui lá em Três Marias, chega lá e faz 2 cultos, mais ou menos isso aí. E atende as pessoas. Aí um dia eu estava dirigindo, vou dar uma dica para você. Sabe que Deus está do seu lado no carro, viu? Que bom. E aí eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou reclamando, eu sou grato, mas está começando a ficar um pouco desgastante. Eu gostaria de estar mais perto da família, mais perto dos meus pais, mais perto da igreja, voltar para Belo Horizonte. Aí eu estava passando por uma região e falei: Deus, se o Senhor quiser me dar uma casa nessa região aqui, eu vou ficar muito feliz. Um mês depois, um conhecido meu de muitos anos me ligou. Falou: ô Stefano, quer comprar minha casa? Ah, você não vende não, eu conheço sua casa, rapaz, você não vende não. Vendo. Aí fomos lá. Foi demorado, porque depois a esposa não queria vender, depois ele convenceu ela, quis vender. E negociando. Até falando assim: você quer comprar minha casa? Eu quero. O preço é tal, fechou. Mas eu quero que você pague à vista, Stefano. Eu dei uma risada e falei assim: ah, irmão, eu não tenho dinheiro para pagar sua casa, não. Eu tenho uma casa para vender para pagar a sua casa. Não, mas vai demorar demais, irmãos. Ele me ligava todo dia de manhã à tarde. Vendeu a casa? Nós chamamos um corretor, corretor, foi lá na casa, colocou a placa no gramado. Matheus Lourenço: não quero sair dessa casa, chutar a placa. Queria arrancar a placa, deram um escândalo. Imagina os meninos dando escândalo. Meu vizinho de frente estava há 3 anos tentando vender a casa. Outra conhecida há 2 anos e meio. Outra há 4 anos. Aí a pastora falou assim comigo: de vez em quando, irmão, é ela que traz fé para mim, mas de vez em quando eu levo fé para ela. E aí ela falou assim: não vai dar certo. Casa, amor, casa demora para vender, não é assim não. Aí eu falei assim com ela: mas a nossa vai vender rápido. Psst, fica quieto, me ouve. Vão dar 7 voltas. E foi 7 mesmo, sabe por quê? Literalmente, 7 dias depois que colocou a placa, vendeu a casa. Pode glorificar a Deus, irmão. 7 dias. Mas eu não terminei a história não, o milagre é maior. Ele falou assim: Stefano, para eu te passar a casa, você tem que me passar tanto. Eu não tinha o tanto que ele pediu. Tinha uma entrada da casa, que inclusive quem comprou minha casa vai pagar até 2026. Está pagando. Peguei empréstimo com meu irmão, empréstimo com o pastor Jaime,
Empréstimo com o pastor Robson. Empréstimo com o pastor Banco do Brasil. Um desconto no salário desse tamanho assim, todo mês pagar a prestação Banco do Brasil. Calculei tudo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Já paguei o banco e todo mundo, menos o meu irmão. Mas não tem coisa melhor. Aqui, ó. Você quer pedir dinheiro interessado para a agiota? Peça para a sua irmã e peça para o seu irmão. São os únicos agiotas que não vão mandar te matar. Mas eu tenho uma boa notícia para te contar. Calma, o testemunho tá indo aí. Agosto eu quito com meu irmão. E aí é só compromisso e dívida nenhuma. Queridos, isso não é possível se não for interferência de um Deus que acelera. Eu estou contando rapidinho. Se eu contar os detalhes, você vai ver cada coisa que Deus fez. Eu levava 1h40, 2 horas para ir para o aeroporto toda semana e voltar. Eu levo agora 25 minutos. Nossa, o trânsito está ruim hoje, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a voz da fé, fala comigo, a voz da fé, não espera, faz assim, ver para dizer, mas porque diz, vê acontecer. Eu falei no hebraico, deixa eu explicar aqui. A voz da fé não espera ver para dizer, mas porque disse, a voz da fé, ela verá com os olhos acontecer. Fala comigo, a fé não espera, a fé gera. Hoje de manhã, nós profetizamos aqui na vida da irmã Iracema, que já foi ungida, trouxemos no altar, câncer na boca, língua, e o médico mandou avisar que voltou. E nós hoje levantamos um clamor pela vida dela. Eu não quero que você ore não, só diga amém se você concorda com a cura dela. Está registrado no céu. Falei, o médico disse, mas o meu Deus é o Deus de aceleração, de transformação. E ela estava com a filha, que a filha é muito, muito triste. Mas nós enchemos o coração delas de fé, de que Deus vai curar e ela será um grande testemunho. Sabe? Muitas vezes Deus está tentando lançar a gente uma nova fase, um novo propósito. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, sabe? Nós não podemos hesitar em dar passos, mesmo quando os passos parecem incertos. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mandei. A pastora pregou isso aqui. Sara falou, peraí, eu não vou não, para onde que nós vai? Não é assim não, sai da minha casinha, dos meus parentes e vou embora. Irmão, só saia para caminhos incertos se Deus mandar. Porque se Ele mandar no caminho, Ele torna o caminho certo. Ele abre as portas, Ele realiza. Sabe? Se o Espírito Santo estiver te guiando, quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Ele está cuidando do seu bem-estar. Ele está livrando você de pessoas e lugares. Se Deus abrir os seus olhos espirituais hoje, você vai ter que se levantar de muitas mesas que você tem sentado. Peça para Deus mostrar quem são os inimigos ocultos, travestidos de amigos ao seu redor. O próprio Luiz falou comigo, pastor, antes minha casa era uma bagunça, que todo mundo levava para casa, todo mundo achava gente boa, já levava lá para churrasco, para tomar café. Irmão, sua casa é o seu reino. Cuidado quem você bota dentro da sua casa, quem vai lá e assenta na sua cama, quem vai lá e pega nas coisas, quem vai lá abre a sua geladeira. Eu tenho certeza que tem alguém aqui essa noite, que Deus tirou você de uma mesa onde alguém estava te envenenando, e antes que você morresse, Deus fez você levantar dessa mesa.
Fala comigo. A aceleração de Deus requer obedecer. Já falei, vou repetir. Na escola aprendi o ABCD, mas na igreja aprendi o obedecer. Mesmo quando os resultados pareçam incertos, de uma perspectiva natural, eu obedeço, independente do que está acontecendo, porque eu sei quem eu estou obedecendo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente com medo de inimigo, medo de maldição, medo do homem. Jezabel prometeu para Elias: em 24 horas eu vou te matar, Elias. Irmão, já passaram 3.000 anos. Elias até hoje não morreu. Foi levado vivo para o céu. Virá como uma das testemunhas do Apocalipse, que virão aqui no fim dos tempos. Só acaba quando Deus diz que acabou. Seu sonho, seu casamento, a sua vida, os seus planos, seus projetos só vai acabar se Deus diz que acabou. Não é o inimigo que vai ter preponderância e voz sobre a sua vida. Vou te matar, Elias. Ela já morreu faz tempo e tem 3.000 anos que está vivo. Ah, Jesus. Bom, irmão, nunca presuma que o estágio que você está vivendo hoje vai determinar o seu futuro amanhã. Se você pudesse imaginar quem você será amanhã, você se assustaria. É claro, se você continuar na presença de Deus. Esse você de hoje, esse eu de hoje, não tem nada a ver com eu e você do ano que vem. Vai ser diferente, vai ser maior, vai ser melhor, vai ter resposta, vai ter algo grande acontecendo. Mas você tem que ter visão. Fala com o seu irmão, tem que ter visão. Fala com ele assim: quem não tem visão da casa pronta não suporta a obra. Obra é difícil, é pó, é atraso, dinheiro que você parece não ver, às vezes um ponto de dinheiro está indo. Mas se você já está visualizando como vai ficar, a obra passa e você nem vê. Está passando por guerra, está passando por luta, por falta, está passando por dúvidas e medos, está passando pelo deserto, está no meio do vale, está no vale da sombra da morte, está na cova dos leões, está na fornalha ardente. Deixa eu dizer algo para você. A casa está pronta lá na frente, você vai suportar o processo. A construção da minha vida, da sua vida, ninguém vai atrapalhar. Eu quero terminar dizendo: Deus nunca esteve, não está e nunca estará limitado ao nosso ambiente natural, aos nossos recursos ou às nossas habilidades. Pastor, por que Deus escolhe tanta gente que é incapacitado em vez de escolher quem já é expert? Por que Deus não escolhe pessoas que sabem tudo, já são treinadas? Ele escolhe sim, mas por que muitas vezes Ele não escolhe gente assim? Porque Ele não está olhando para a habilidade, está olhando para o coração. E se o coração estiver sujeito a Ele, Ele vai te tornar habilitado, habilitada, capacitado. É o Deus da aceleração. Fica de pé no seu lugar que eu quero profetizar sobre a sua vida. Através do profeta Ezequiel, Deus disse assim: eu derrubo a grande árvore e faço crescer a pequena. Eu seco a árvore verde e faço reverdecer aquela que estava seca. Os soberbos cairão, mas os humildes subirão. Aquele que se acha vivo em si mesmo vai secar, mas aquele que sabe que está seco e precisa ser preenchido pelo poder de Deus, vai reverdecer. Deus vai fazer algo grande na sua vida, meu irmão. E você não está aqui por um acaso, não há acaso para aqueles que estão com Deus. Não tem
como dar errado, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, que os seus parentes, os seus inimigos, aqueles que duvidaram, aqueles que riram, vão ter que olhar para a minha vida e para a sua vida. Eles podem não dizer na internet, eles podem não dizer publicamente, eles podem não dizer nem para a esposa e para o marido, mas eles vão ter que saber no fundo do coração deles, o que foi que aconteceu na sua vida. Foi Deus que fez, foi Deus que realizou. Não desistiu de mim, tua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Pastor, preciso de direção, preciso de força. Toda batalha tem um general, e o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como guerreiro, como guerreira, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.